Vamos ver nesse vídeo exatamente aquilo que o Flávio falou. Pode soltar. Inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. 20 in Venezuela. E as eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. Vamos ver aí um trechinho de matéria da Folha. Com essa notícia, TSE desmente Flávio Bolsonaro sobre urnas com o mesmo texto que contestou o pai em 2022. Aspas. São falsas as mensagens que circularam nas redes sociais, segundo as quais a empresa Smartmatic fornece urnas eletrônicas ou softwares utilizados em urnas no Brasil. Fecho aspas. Repare que a nota do TSE, que foi divulgada para reagir ao que o Flávio disse, ela não cita diretamente o Flávio Bolsonaro. Quem está no comando do TSE agora? O Cássio Nunes Marques, indicado pelo pai do Flávio, Jair Bolsonaro. E aí o Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, postou o seguinte, vamos colocar o próximo print na tela. 42 embaixadores numa sala. Dava para vender soja, dava para abrir mercado para a indústria, dava para atrair investimento. Escolheram falar de urna eletrônica. Realmente é o fim da picada. Depois de tudo que esse movimento contra urnas eletrônicas gerou, com trama golpista, com 8 do 1, com tudo aquilo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, concorde-se ou não, e eu tive uma série de críticas ao longo do processo sobre determinadas medidas, sobre o STF não ter jurisdição sobre pessoas sem foro privilegiado. Agora, até o Luiz Fux, que votou pela não condenação do Jair Bolsonaro, votou pela condenação do Mauro Cid, que era ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, e do Braga Neto, que era o vice na chapa do Bolsonaro em 2022 e foi ministro do governo dele. Então, houve uma série de atitudes graves, mesmo na visão mais branda, derivada de quê? De toda essa plantação de narrativa, que como a gente viu nas mensagens trocadas pelo Mauro Cid, com interlocutores, muitas delas eram efetivamente plantadas sob risos. Lembra daquela mensagem do Mauro Cid que eu tanto destaquei na época? O sujeito fala assim, eu vi aí a postagem, e aí o Mauro Cid fala assim, isso aí foi da nossa equipe, hahaha. Estava rindo das massas de manobra que acreditam nas narrativas plantadas por esse grupo político. E aí eu chego à terceira pauta do programa, porque o Ronaldo Caiado está subindo o tom em relação à família Bolsonaro, principalmente aos filhos, Flávio e Eduardo, fazendo algumas críticas pontuais, não entrando muito na esfera moral, mas mencionando o desgaste com tantos escândalos. E o Eduardo Bolsonaro partiu para cima do Ronaldo Caiado. E aí teve uma treta entre eles. Vamos colocar o próximo print para a gente ir na ordem? O Eduardo Bolsonaro outro dia conseguiu o green card para ficar lá nos Estados Unidos, na aba da saia de Donald Trump, mesmo condenado pelo STF a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo. Então o Caiado publicou o seguinte, Green Card, quem precisa, é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil. Não é turismo, é sobre autoridade moral para governar. Fecho aspas. Repare que o Caiado nem cita o nome do Eduardo. Ele está mostrando quem é que precisa realmente daquele Green Card. Eduardo foi para os Estados Unidos, é sempre bom lembrar, porque ele distorce
essa cronologia sem que houvesse qualquer investigação aberta a seu respeito. O que havia era um pedido do PT para que se investigasse o Eduardo por determinadas atitudes. Pedido de partido é feito toda hora. Lindbergh Faria fica fazendo isso todo dia. E depois esse pedido, e eu critiquei até a demora do PGR para decidir, etc., acabou arquivado. O Eduardo virou alvo, e aí também houve críticas minhas a determinadas atitudes do Moraes nesse caso, e depois o Eduardo acabou legitimando de alguma maneira aquilo que tinha sido feito de maneira precoce pelo Moraes, etc. Mas ele acabou, isso é fato objetivo, ele acabou sendo alvo de um processo por aquilo que ele fez lá nos Estados Unidos, e não por algo que ele já tinha feito no Brasil, tentando usar o governo Trump para incutir medo nas autoridades que julgariam o pai dele. Bom, dito tudo isso, Caiado fez essa postagem sem citar o Eduardo, mas o Eduardo sentiu, o Eduardo vestiu a carapuça e passou um recibão que eu vou te contar, pode botar na tela. Eduardo Bolsonaro lá comentando na postagem do Caiado. Repare assim, o Flávio Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas. O Caiado está em terceiro lá atrás. Só que o Caiado começou a incomodar porque na projeção de segundo turno da Real Time Big Data apareceu numericamente à frente do Lula, ao contrário do Flávio. Caiado 1 ponto à frente do Lula, Flávio 3 atrás. Então o Caiado está incomodando porque está crescendo de alguma maneira. Ainda que longe de passar o Flávio no primeiro turno, mas está crescendo. E Eduardo foi lá dar esse palanque, passar o recibo em domicílio, entre aspas, quer dizer, na rede social do Caiado. Abro aspas. Green Card, quem precisa são os fazendeiros condenados no golpe da Disney, que o senhor não fala nada. Eu já fecho aspas aqui, mantém na tela. Golpe da Disney, me parece, é um apelido aí pejorativo que o Eduardo Bolsonaro dá ao ato de 8 de janeiro de 2023, que obviamente ele nega que tenha sido qualquer tipo de tentativa de golpe, e como o Bolsonaro, pai dele, estava lá na Flórida, que é o local de origem ali da Disney, então virou o golpe da Disney e ele está acusando o Caiado de não fazer nada, não falar nada em relação aos coitadinhos dos fazendeiros que foram condenados por esses atos. Esse é um discurso bem eduardista, né? Que é um bolsonarismo ainda mais radicalizado, né? Que fica cobrando dos outros a defesa para aqueles que foram atrás, quer dizer, para aqueles que colocaram em prática, em atitudes, o discurso da família Bolsonaro contra o sistema eletrônico. Esse discurso completamente falseado. Então eles nunca assumem a própria responsabilidade e cobram das outras pessoas que defendam as suas próprias massas de manobra. E aí eu continuo lendo a postagem do Eduardo, abro aspas. É o preço que o senhor paga para participar dos coquetéis do STF e Elite de Brasília? Interrogação, fecho aspas aqui. O que acontece? O Caiado, e eu acho que é um ponto que merece crítica na conduta do Caiado, ele foi lá na festa de aniversário da esposa do Gilmar Mendes. Tem foto dele lá. Eu escrevi artigo, inclusive, repercutindo as informações sobre essa festa, que nos remete, né, a muitos episódios cinematográficos, literários, de pessoas que têm muito poder, né? Bom, o Caiado foi lá nessa festa. O Caiado, como governador de Goiás, atuou ali na concessão de título de cidadão, isso e aquilo, para ministros do STF como o próprio Gilmar, como Flávio Dino. E aí o Eduardo usa isso contra o Caiado, sendo que a família Bolsonaro se aproximou do Gilmar, do Dias Toffoli e de outros ministros do STF, mas principalmente do Toffoli e do Gilmar, quando estava pendurada por investigações de rachadinha, principalmente aquelas que atingiram o Flávio. O Toffoli acabou paralisando essas investigações na época em que estava sendo blindado pela família Bolsonaro, com postagem em rede social do Eduardo Bolsonaro contra a CPI da Lava Toga. O Jair Bolsonaro, pai do Eduardo, numa mensagem para ele que foi revelada em relatório da Polícia Federal, escreveu: esqueça qualquer crítica ao Gilmar.
O Gilmar várias vezes veio a público para dizer das conversas que tinha com Jair Bolsonaro, inclusive atacando o ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato. Estava conversando outro dia com Jair Bolsonaro, etc. O Jair Bolsonaro, pai do Eduardo, foi fazer campanha em Diamantino, no Mato Grosso, a favor do irmão do Gilmar Mendes. Campanha que tinha fundo partidário do PL, o partido da família Bolsonaro, cujo dono é o Valdemar Costa Neto. Dinheiro do partido na campanha do irmão do Gilmar, para prefeito de Diamantino, que acabou eleito, com apoio de Jair Bolsonaro. Quer dizer, que autoridade moral tem qualquer membro da família Bolsonaro para dizer que o ex-governador, qualquer que seja ele, tem ali ligações íntimas ou sociais, ou articulações para prêmios, etc., ou títulos, né, envolvendo ministros do STF. Eu não tenho essa ligação com essas pessoas, eu sou jornalista e eu aponto as más condutas dessas pessoas e as critico. Agora, a família Bolsonaro participa de coquetéis do STF, cafezinhos, na verdade, da mesma forma que outras figuras políticas lá de Brasília. Gilmar Mendes votou pelo foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro, que ajudou o Flávio a tirar o caso das rachadinhas do juiz xará dele, Flávio Itabaiana, que estava sendo rigoroso. Bom, continuando lendo a postagem do Eduardo, abro aspas. Dando cidadania goiana aos perseguidores, o senhor deixa claro a quem atenderia caso chegasse à presidência. E ainda vem falar de autoridade moral para governar o Brasil. Faça-me o favor. Fecho aspas. Então, tá aí o Eduardo Bolsonaro querendo dizer que o Caiado tem vínculos com o sistema, como se a família Bolsonaro não tivesse atuado para blindar o sistema, sabotando a CPI da Lava Toga quando era investigada. Entre outras atitudes, inclusive no desmantelamento e na extinção da Lava Jato, feita não só de boca, quando Jair Bolsonaro falou que admitiu que acabou com a Lava Jato, falou acabei com a Lava Jato, mas também oficialmente pelo PGR Augusto Aras, nomeado pelo Jair Bolsonaro, sendo alguém que tinha vínculo com o petismo, que organizava eventos junto com a turma do José Dirceu, foi colocado lá quando o Bolsonaro queria blindar os filhos de investigações. Próximo print, mais um episódio da treta. Ronaldo Caiado publicou: quem é o personagem que vive nos Estados Unidos, é todo atrapalhado e sempre que abre a boca faz alguma besteira? Opção A, Mickey. B, Pateta. C, Pato Donald. Quer dizer o quê? Que ele está associando o Pateta ao Eduardo Bolsonaro. E o que o Eduardo Bolsonaro fez? Nessa postagem que não o cita nominalmente, foi lá passar mais um recibão. Sentiu, vestiu a carapuça de Pateta. Por que será, né? Vamos botar o print aí do comentário do Eduardo? Você, se referindo ao Caiado, esqueceu de dar green card goiano para esse Mickey aqui também. Eu só não reproduzi a foto, que é a cabeça do Moraes com orelha de Mickey, porque não sei a proveniência aí dessa imagem, para não dar problema de direito autoral aqui no YouTube, mas estou registrando aqui. Esse comentário do Eduardo vem com a foto do Moraes com orelha de Mickey. Está dizendo que o Caiado esqueceu de dar green card goiano para o Moraes, porque deu lá aquele título de cidadão e tal para outros ministros do STF. Mas, continua Eduardo, não esqueça que não poderá fazer essa sessão solene na Disney, pois especialmente este Mickey não tem visto para entrar lá. Então ele está dizendo que o Moraes não tem visto para entrar lá, inclusive o Eduardo se gabava dessa articulação com o governo Trump contra o Moraes, aplicando lei Magnitsky, etc., que tirou o visto do Moraes. Embora a lei Magnitsky tenha caído, o Eduardo está dizendo que o Moraes não tem visto para entrar lá. Então está tentando associar aí o Caiado ao sistema como se ele fosse totalmente desassociado, né? Totalmente independente do sistema, que o pai dele diz que não pode ser criticado, pelo menos na figura do Gilmar Mendes, né? Esqueça qualquer crítica ao Gilmar, o grande guardião. Bom, próximo print. Aspas para o Caiado. A diferença é que o Pateta da Disney é atrapalhado, mas bem intencionado e inofensivo. Já o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos e a queda pode custar caro ao Brasil, atingindo a indústria, as exportações e os empregos. Fecho aspas. Ele se refere, obviamente, ao tarifaço, que foi celebrado pelo Eduardo Bolsonaro
quando foi anunciado no começo de julho do ano passado, 2025. E os bolsonaristas tentam mudar essa cronologia, falsear, dizer que ele estava celebrando a Lei Magnitsky. Não, foi ali no dia 7 ou 9 que foi anunciado o tarifaço pela primeira vez, e o Eduardo fez a postagem com a foto do Trump agradecendo a ele e pedindo que a Magnitsky viesse também. E ela veio, foi anunciada, a aplicação dela contra o Moraes e se estendeu a outros ministros do STF, a 8 deles, né? Só não aos 2 indicados pelo pai, Jair Bolsonaro, e ao Luiz Fux, que eles entendiam que daria um voto brando, um voto positivo para o Jair Bolsonaro, como acabou dando. Então, só no dia 30 de julho que veio o anúncio do tarifaço, semanas depois da postagem de celebração do Eduardo, que foi compartilhada pelo Flávio, que também celebrou, também agradeceu ao Donald Trump. E eles agora tentam conter esse desgaste, esse elo com o tarifaço, que gerou até o apelido de Tariflávio para o pré-candidato do PL. Então o Caiado está mostrando, olha, eu sou experiente, eu, se estou junto com diplomatas e embaixadores, aproveito para zelar pelo interesse dos brasileiros. Se eu tenho uma reunião diplomática com o governo de outro país, zelo pelo interesse dos brasileiros. Mas tem um pateta aí que está sabotando o Brasil, que está fazendo determinadas atitudes que vão contra o interesse dos brasileiros, gerando tarifas, gerando, eventualmente, desemprego. E agora você teve a sobretaxa de 25%, que foi anunciada, apesar da lista de exceções, mas que está mantida pelo governo Donald Trump. Então, Caiado soube entrar nessas tretas virtuais com a família Bolsonaro nesse momento. Falei ao longo de anos aí que o Caiado também ficou próximo ao bolsonarismo, mesmo com as divergências no caso da pandemia, como médico que defendeu a vacinação e defende até hoje. Outro dia participou de um podcast e rendeu aí viralização, porque ele foi bem incisivo nesse ponto. No entanto, agora está criticando. Tretas com a família Bolsonaro, o candidato do partido Missão, pré-candidato Renan Santos, já tem há bastante tempo nas redes sociais. E quando o Eduardo Bolsonaro ou qualquer integrante da família ficam batendo boca com um candidato que está atrás nas pesquisas, eles acabam dando palanque, dando projeção, dando matéria para a imprensa, para análise, como eu estou fazendo aqui nesse programa. O Caiado ganha mais visibilidade. Então, nem do ponto de vista estratégico é inteligente o que o Eduardo fez. Do ponto de vista, vamos dizer assim, político, moral, e desse assunto em torno da cognição, é um tanto patético mesmo, para usar aí a analogia. O sujeito passa recibo, mostra que sentiu e ainda tenta manchar o outro com algumas atitudes que faz igual ou pior. Porque o Caiado não atuou pela sabotagem da CPI da Lava Toga, por exemplo. Ele tem vínculos aí, eu critico o Caiado por isso, acho que ele não deveria ter, acho que não deveria ter ido à festa da então esposa do Gilmar. Ele diz que é amigo da esposa do Gilmar, mas olha, é uma questão de você ser um político que precisa manter uma distância regulamentar de determinadas autoridades que têm atitudes que merecem crítica. Então, não acho que ele deveria ter essa intimidade, não acho que deveria ter feito todo esse cortejo lá em Goiás, com esses títulos, etc. Acho isso ruim, mas a família Bolsonaro também fez isso, então é ruim para os dois lados. E a família Bolsonaro com agravante de ter contribuído no poder para a sabotagem do combate à corrupção, sabotagem do combate à lavagem de dinheiro e sabotagem das investigações sobre esses mesmos ministros. Alimentaram o monstro, entre aspas, aqui, que depois os devorou. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.